senhores, mais uma aula. Nós estamos aqui para gravar com toda a dedicação, com todo amor e carinho. Para quem mesmo? Para quem será, diretor? Para vocês. Isso mesmo, para você que está nos assistindo. Muito obrigada aí pela sua participação, muito obrigada pela sua audiência e pela preferência aqui no nosso canal. Obrigada aí por utilizar os nossos conteúdos, que é feito, né, com muito carinho para abençoar aí a sua classe. E também aqui a gente já quer agradecer aí, né, por todo o carinho que vocês me receberam, deixando lá seus recadinhos lá nas aulas, na aula anterior. Muito obrigada, nós estamos todos os dias lendo esses recadinhos e a gente fica muito feliz aí pela aceitação, né? Muito obrigada e me senti muito bem recepcionada, muito bem recebida por vocês. Mas vamos deixar as conversas de lado e vamos para a aula, porque tem muita coisa hoje nessa aula para apresentar para vocês. E nós já estamos com o título: A Coragem e a Fé de uma Heroína Improvável. E a lição é de número 2. Vamos ver qual é o destaque bíblico, onde se encontra essa história, hein, Pro? Vamos lá descobrir? Se encontra em Josué, mas também tem lá em Mateus, capítulo 1 e o versículo 5, que vai falar também dessa história, e também lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, lá na Galeria da Fé, que vai falar dessa mulher, né, lá em Mateus também. Olha que interessante, né? E vamos lá. E quais são os objetivos? Que o aluno entenda que é melhor agradar a Deus do que as pessoas. Eu já comecei lendo aqui errado. Vamos lá. Que o aluno entenda que é melhor agradar a Deus do que as pessoas, mesmo diante de situações difíceis, verdade? Mesmo nas situações difíceis, né? Às vezes a gente fica coagido, não sabe o que faz, e agora? Não, a gente tem que agradar a Deus até nessas situações difíceis, né? Vamos lá, temos sempre que falar verdades, temos sempre que ser o exemplo, porque Cristo habita em nós. Ponto central: Deus honra nossa fé e coragem. Isto! E eu deixei também aí para vocês recadinhos para as redes sociais, aqueles recadinhos para vocês mandarem durante a semana para anunciar aí que a sua aula está chegando e que seus alunos são muito importantes para essa aula. Então lá no Drive tem um monte de recadinhos para vocês. E tem uns recadinhos, são os videozinhos também, tipo ali aquele bonequinho. Correm, a aula já vai começar, para você mandar um pouquinho antes da aula começar. Ali a aula começa às 9, já manda às 7h30, já manda às 8 horas. Corre, gente, vamos lá. A nossa aula já vai começar. O que eu faço também quando eu vou dar aula da escola dominical, domingo de manhã, eu sempre, quando é a minha escala, eu salvo aquele videozinho de um galo cantando. Gente, eu faço de tudo para chamar a atenção desses pais. Já bota aquele de um galo cantando. Eu acho que, se vocês quiserem, eu posso deixar na aula, nas próximas aulas. É só o áudio de um galo cantando, e canta, 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 canta. E eu mando lá e já boto lá no grupo bem grande: acordem, pais, corre, já vai começar, olha, o galo já está cantando. Daí bota lá o áudiozinho, o galo cantando: corre, nós temos EBD, e ali já bota os recadinhos também para animar. Quando eu chego na igreja, já faço aqueles videozinhos: olha, já está tudo preparado, estou esperando por vocês. Então assim, são essas pequenas coisas que incentivam os pais a estarem mandando os filhos. E também uma vez, eu estava dando aula para o jardim de infância, para uma classe daqueles bem picurruchinhos, que a minha classe de jardim de infância é muito pequenininhos, de 3 aninhos, por ali, 4, eles são muito pequenininhos. Então a aula tem que ser muito, muito dinâmica. E nós estávamos ali contando uma história. Eu não me lembro qual era a história, mas o galo tinha que cantar nessa história também. E aí eu botei eles tudo dormindo, apaguemos as luzes, tudo deitadinho, eles tinham que levar travesseiro e tal, cobertor, tudo deitadinho e tudo dormindo. Agora, crianças, e o galo cantou, e o meu marido foi fazer o galo, gente. E bem nessa hora foi filmado. E o meu marido lá: cocorocó. Gente, eu pego esse videozinho, eu gravei, cortei o vídeo só naquele momento do meu marido cantando ali, fazendo o galo cantando, e mando para os pais: corre, ó, o galo já cantou. Eu boto o videozinho ali do meu esposo imitando o galo. Então assim, são coisas bem infantis, mas chama muita atenção dos pais. E é isso que desperta eles para levar as crianças. Lembrando que a sua criança chegando na sua aula, você tem que dar o seu melhor,
porque ela saiu da sua casa, os pais levaram, tiveram, né, toda essa preocupação em levar, porque você prometeu uma aula dinâmica, abençoada, e chegar lá, se não é aquilo que eles esperam, como é que você vai convidar na próxima? Eles já não vão ter aquela disposição para ir. Então, assim, ó, sempre dê o seu melhor em todas as aulas, sempre procura fazer o melhor para suas crianças e sempre procura se divertir junto com elas, tem que ser prazeroso. E quando elas veem que nós estamos felizes, contentes, elas também se sentem amadas. Então, sempre faça o seu melhor para suas crianças e sempre vai durante a semana ali, né, mandando esses recadinhos que faz muita diferença na nossa aula. A participação, esse recadinho faz muita diferença. Mas vamos aqui. Temos a missão da semana. E vem cá, contem pra mim, como é que tem sido aí? Vocês fizeram impressão lá pro caderno? Eu ainda não consegui comprar o caderno por conta dessas festividades ainda. Não consegui ainda ir lá comprar esse caderno que eu quero fazer. Mas eu fiz aqui, hoje eu consegui fazer as impressões. Olha só, conseguimos arrumar aqui o computador e eu fiz as impressões. Mas ó, lembra que na aula passada eu falei para vocês fazerem bandeirinhas ou deixar expostas na sua sala, na parede? Se é na minha sala, eu quero deixar elas expostas na parede. Mas como aqui eu não tenho como deixar ela fixa na parede, eu fiz bandeirinhas assim, ó. Então esse aqui foi o país da semana passada, acho que é a Eslovênia, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui qual é o país. Isso, é a Eslovênia. Nossa, eu tô ficando bem esperta. Então, para você que também não tem uma sala ou não consegue, faça bandeirinhas, ó, e você deixa elas expostas na sua sala. Então, crianças, ó, semana passada, tal criança orou, né, levou o caderno para orar pelo país da Eslovênia. Nós oramos a semana inteira. Você também, quem não levou o caderno, também tem esse compromisso, né? Você também vai reforçando no grupo dos pais, olha, não esqueçam de fazer o seu filho orar pelo país. Essas curiosidades que eu mostro aqui para vocês, você também pode estar mostrando para os pais, botando lá para os pais, cada dia, um dia uma curiosidade, outro dia alguma coisa referente ao país. Tem ali também as imagens que eu deixo ali dos pontos turísticos, que você pode estar botando também no grupo dos pais. Toda semana você vai botando ali do país que vocês estão orando. E isso faz os pais a incentivarem os filhos a estarem orando, né? Fazer os filhos lembrarem. Então, agora essa semana nós vamos estar orando pelo país do Equador. Deixa eu só tirar aqui que eu fiz aqui as impressões. Aí vocês vão estar, fazem aquela roda, depois vocês conversarem sobre o país e deixem a bandeirinha exposta na sua sala. Então, o que eu fiz aqui? Para a semana passada, que eu mostrei para vocês, o que significa missões, que são as primeiras folhas, as primeiras impressões do caderno, né? O que significa fazer missões? Quem pode fazer missões? Onde eu posso fazer missões? O ID de Jesus não é um chamado, não é um chamado, é uma ordem. Tem as regrinhas aqui toda do caderno, então aqui são bem interessantes. Essa questão de fazer missões. Quem faz missões é só quem vai para um campo missionário? Às vezes a criança associa, né, missão com campo missionário. Não, missões, todos nós podemos fazer missões. Nem todos nós podemos ir, mas a gente pode fazer missões no lugar, no meio da sociedade que a gente convive. Então é isso que a criança tem que entender. Ela é um pequeno missionário no meio que ela está. Então isso é importante a criança entender isso. Missão, essa tarefa não é só para quem está lá fora. Não, é para nós. Essa missão é para toda a igreja. E hoje nós vamos aprender sobre o país do Equador. Então aqui, ó, tem curiosidades sobre esse país. Tem várias curiosidades aqui. Tem também para eles conhecerem a bandeira do Equador. Tem aqui também tudo sobre o Equador e alguns pontos turísticos, que eu achei esses pontos turísticos aqui muito interessantes. Deixa eu passar aqui o slide, ó. Achei esses pontos turísticos aqui muito interessantes e muito lindos, esses pontos turísticos aqui que você pode estar mostrando, né, para as suas crianças. E também tem aqui onde se localiza o Equador. No nosso mapa mundi, onde está o Equador? Gente, ele está tão pertinho da gente, né? Então, olha só que legal. E aqui tem uma seta vermelha indicando a localização do Equador, que é um país bem picurruchinho, né? Comparado aos outros, ele é bem pequenininho, né? É um dos bem pequenininhos. E qual é agora que a gente vai estudar com as crianças? Qual é a religião predominante do Equador? Então, tá aqui todas as religiões predominantes no Equador. Lembrando que a religião mais predominante lá é o catolicismo. E também tem algo aqui que me deixou muito triste, olha só.
Em 2023, o Equador bateu seu recorde histórico de homicídio com 7.878 casos. Um aumento drástico em comparação com os 1.187 em 2019. Gente, 1.187 para 7.000, quase 8.000, é muita diferença. Então, né, sempre dizer para as crianças para orarem, né, por esse país. E também depois tem aqui, agora a criança, ela vai fazer atividade relacionada a esse país, que tem aqui algumas atividades, e depois aqui embaixo, em todas as atividades, vai ter isso aqui embaixo, para a criança escrever como foi a experiência dela de estar orando por esse país, de estar levando esse caderninho para casa. Aí, na semana que vem, nós já temos aqui a Coreia do Sul, e eu também já deixei até a aula 4 lá no Drive para vocês, que é a aula 4, lá em Bahamas. Olha só, como já tem bastante coisas aqui para vocês estarem botando ali para suas crianças, certo? Então, vocês fazem e depois vocês me mandem as fotos, ok? Vamos lá conhecer mais um pouquinho aqui da nossa aula. Nós já estamos agora com a nossa memória em ação, que é aquele momentinho que você vai estar lendo a Bíblia com a sua criança. Então, a nossa memória em ação, ela se encontra em Salmos, no número 27 e no verso 14. Lembrando para vocês que Salmos não tem capítulo e versículo, então é errado a gente falar, vamos ler lá em Salmos, capítulo 27 e o versículo 14. Tá totalmente errado, tá? Não vamos confundir. Salmos não é um livro histórico, não. Ele é uma poesia, ele é um inário. Então, quando se trata de músicas, a gente não vai estar lendo ali uma partitura e ler ali capítulo e versículo. A gente vai ler versos, né, e números. Então, a gente tem que ficar bem atento. Não é capítulo e versículo, é versos e números, porque Salmos, ele é um livro, ele é um inário, certo? Então, vamos lá. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Eu montei esse cartazinho aí para vocês estar lendo para suas crianças e dizendo, né, para a gente confiar no nosso Papai do Céu, né, explicar para as crianças esse conceito de confiar com o Papai do Céu. Eu coloquei uma imagem de uma criança se jogando no colo do papai, e aí você pode estar mostrando essa imagem e dizer para a criança, quem já fez isso alguma vez? Que estava em algum lugar ou pulou no colo da pessoa que estava, que você confiava, vamos supor assim, né? O papai, a mamãe, alguém já fez isso com você? Você pode estar mostrando essa imagem e estar perguntando, alguém já fez isso com você? De você estar em algum lugar e se jogar no colo? Já fiz. Alguém já brincou assim com você? Ou de pegar você e jogar para cima, pegar de novo? Quem é que já teve essa experiência de brincar dessa forma? Eu. Mas por que você fez essa brincadeira? Mas você vai... Olha só, a criança vai cair, né? Claro, você vai dar aquele momento agora que você meio que não está entendendo a imagem. Nossa, mas a criança vai cair, olha só. Vocês não estão vendo? A criança está caindo. Você dá aquele suspense, olha só, a criança está caindo. Nossa, por que essa criança está fazendo isso? É claro que eles já vão te dizer, não, o pai não vai deixar cair, aquele homem não vai deixar cair, não, ela vai cair, ele vai segurar. É o que eles vão dizer. Tá, mas a criança, por que a criança fez isso então? Porque ela está confiando naquela pessoa, então ela sabe que aquela pessoa não vai deixar ela cair. É a mesma coisa nós com Deus. Nós precisamos confiar no Papai do Céu, mesmo sem vê-lo, mesmo sem entender o que está acontecendo, precisamos ter fé que Ele, até nos momentos difíceis, Ele está do nosso lado, que naquele momento mais difícil da nossa vida, que a gente não entende nada, que a gente está revoltado, está tudo dando errado, que a gente quer fazer tantas coisas ruins, tantos pensamentos negativos vêm à nossa mente, a gente tem que entender que o Papai do Céu, Ele está ali, pronto para nos ajudar, porque nós somos muito especiais para Ele. Então a gente tem que ter fé que Ele está do nosso lado e que Ele tem poder para resolver qualquer problema, e no tempo dele Ele vai fazer tudo conforme Ele apraz, conforme a nossa fé e conforme a nossa coragem de confiar nele, de fazer, né, de acreditar e ter coragem que o Papai do Céu
vai fazer o melhor pra gente, ter coragem, né, para acreditar nisso, coragem para negar o mundo, negar as coisas erradas e seguir o que a Bíblia nos diz. Isso é ter coragem e ter fé no Papai do Céu. Então precisamos ser assim, igual essa imagem, ter confiança no Papai do Céu, assim como essa criança teve confiança naquele pai, né, se jogando no colo dela, que ele não ia deixar ela cair, e assim o Papai do Céu, ele sempre vai fazer o melhor pela nossa vida. Então, agora, professores, eu coloquei aí uma introdução da nossa aula. Por quê? Eu não vou falar para eles do que se trata a aula. Não vou contar para eles do que se trata a aula. Pro, mas eu trabalho com a lição do aluno. Não tem problema. A criança pode... A gente vai fazer agora tipo umas pegadinhas, umas charadinhas, uma introdução aqui da aula com eles. Eles podem até saber pontos da história, porém talvez eles não venham a saber tudo e isso vai confundir um pouquinho a cabeça deles, as pistas que a gente vai dar. Então, como que eu faria, crianças? Eu coloquei isso aqui no quadro, dá para ver bem, diretor? Eu coloquei isso aqui no quadro, na parede, mais ou menos? Então, eu coloquei isso aqui, crianças, isso aqui faz parte da nossa história de hoje. E eu quero ver se vocês imaginam que história seria essa. Lembrando, eu vou dar uma dica para vocês, porque vamos supor que eles não têm a lição do aluno, eles estão totalmente perdidos, eles não sabem que história é essa. Essa história se passa no Antigo Testamento, e lá bem pelo começo da Bíblia. E que história será essa? Vamos lá entender um pouquinho dessa história? Eu vou aqui falar, eu vou dar algumas pistas e vocês vão ter que colocar ali o que vocês acham dessa história. Com as pistas ali que a gente tem, com as opções, desculpa, melhor falando, né? E vocês vão aqui montar esse painel. Então, na nossa história de hoje, tem um espião. Ou será que a nossa história de hoje tem um detetive? O que vocês acham que a nossa história tem? Nossa, um espião, detetive no Antigo Testamento. Gente, olha só! Mas o que vocês acham? A nossa história, vocês acham que a nossa história de hoje tem um espião ou tem um detetive? Vamos supor que eles escolheram um espião, que é o correto, né? Ah, então vocês acham que a história é um espião. Ok. Mas, crianças, onde será que se passou essa história que tem um espião? Nossa, na Bíblia, uma história com espião. Sabia, diretor? Uma história com espião na Bíblia. Vamos lá. Mas onde será que se passou essa história? Onde será que se encontra esse mistério? Porque tem um mistério aí. E aqui tem as opções. Aí você vai dar as suas opções para eles. Esse mistério se passou em Jericó? Esse mistério se passou em Jerusalém? Esse mistério se passou na cidade de Jope? Ou esse mistério se passou na Judéia? Onde vocês acham que se passou esse mistério, que ocorreu esse mistério? Eles vão lá, todo mundo vai chegar no consenso, quem tiver a maior, né, a maior votação ganha. Se passou em Jope. Ok. Agora, quem são os espiões, né? Quem são os suspeitos dessa história, hein? Aí agora também tem outras opções. Quem são os suspeitos? São os espiões do Egito? Os espiões da Babilônia? Os espiões da Síria? Ou os espiões de Israel? Eles vão achar aqui algum. Eu acredito que eles vão no Israel, mas vamos botar aqui Israel. Esperamos, né, que eles digam que sejam de Israel. Mas agora, qual foi a conclusão desse caso? Aí, novamente, vai ter as dicas. A conclusão desse caso todo. Qual foi a conclusão desse caso? Salvação dos vizinhos? Salvação do rei dessa cidade? Nossa! Salvação do próprio detetive? Ou a salvação da família? Vamos lá. Vamos botar aqui a salvação do detetive. Vamos lá. Aí, tá. Crianças, agora, aqui eu não fiz plaquinha. Aí você vai estar, mas eu fiz aqui as opções. Crianças, agora, quantos detetives
foi enviado para resolver esse mistério? Foi um detetive? Foi 2? Foi 3? Foi 4? Ah, foi 3. Coloque aqui. Foi 3 detetive. Tá. E nesse caso, nesse mistério, também houve a participação de uma mulher. E agora, quem será essa mulher? Foi Maria? Foi Ana? Foi Raabe? Ou foi Sara? Vamos lá, vai que ele já tem a lição, quem já tem a lição já vai matar a charada, que é Raabe. Então, vamos lá. Crianças, então, vocês aqui falaram isso, falaram aquilo, deram essa opção, deram aquela opção e tal, tá ali montado o nosso painel. Agora a gente vai contar a história. E depois, professores, que vocês contarem a história para a criança, vocês vão lá no painel e vocês arrumam. Não, realmente foi um detetive. Não, não foram 3 espiões, foram 2. E vocês vão estar arrumando. Ali, onde ocorreu esse mistério? Foi em Jericó. Quem são os suspeitos? Espias de Israel. Qual foi a conclusão do caso? A salvação de toda uma família, né? Essa é a conclusão desse caso. Então, essa é bem legal para vocês estarem conversando com eles, é aquele momento de interação, eles gostam muito, 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 pelo menos os meus alunos, eles gostam bastante desse momentinho. Curta com eles e depois vocês conversem sobre isso, né? Até antes da história, vocês vão poder estar perguntando, mas por que vocês acham que é 3 espiões? Por que vocês acham que foi em Jope? Por que vocês acham que a mulher dessa história é Raabe? Tem essa conversa com eles e depois vocês entram na história. Entrou na história, vocês vão lá e arrumam junto com as crianças ou deixem que elas mesmas vão lá e arrumem todo o gráfico ali. Ou cada criança, né, vamos supor, escolha ali algumas crianças, vocês veem as opções que estão erradas, tipo no nosso caso aqui tem 3 opções erradas, escolham 3 crianças e cada criança vai ali e arruma a opção certa, né? Ah, você vai arrumar ali onde ocorreu esse mistério. Pelo que você explicou da lição, ela vai lá e vai pegar. Ah, ela colocou errado? Então você vai lá e arruma, né? Não, não é essa, a criança não entendeu direito. Isso é até um ponto para a gente prestar atenção. Se a criança não arrumou certo, é porque ela não compreendeu o que a gente falou. Então a gente tem que também ficar bem ligado nisso. Isso também é um ponto positivo para a gente ver onde nós estamos errando para melhorar depois. Se a criança foi lá no gráfico e não montou certo o gráfico, é porque ela não compreendeu o que a gente falou. Então a gente tem que ver o que aconteceu, por que ela estava desatenta, né? Ou a minha forma de contar a história não chamou a atenção da criança, ou eu acabei cansando, ficou uma aula muito cansativa, falei demais, a criança absorveu pouco, então a gente tem que analisar todos os pontos. E vamos lá para a nossa história. Antes da nossa história, eu gosto muito com essa idade trabalhar com gráficos, eu gosto muito disso. E aqui tem um gráfico desde a saída do povo do Egito até chegar em Jericó. E tem ali, né, claro, é um gráfico que a gente não pode dizer que é 100% de certeza, mas é o que os historiadores acham, né? Que foi aquele caminho onde está lá com as setinhas indicado, onde o povo caminhou por 40 anos no deserto, né? Aquele centro ali maior ali no meio, eles caminharam ali por 40 anos, depois passaram e foram lá, olha só, do Egito até Jericó, que longe, né? E também assim, olha como eles caminharam 40 anos no mesmo lugar. Se eles acompanhassem ali o mar, eles chegariam, né? Mas o que fez a desobediência do povo de Deus? Eles caminharam em círculos por 40 anos e deram aquela volta todinha para chegar lá no destino deles, que era Jericó. Mas onde fica Jericó, pessoal? Aqui agora tem um mapa explicando onde fica melhor, mais claro, né? Jericó, olha ali, ó, bem tem o Rio Jordão ali no meio. E tem ali, Jericó fica bem pertinho de Betel e Jerusalém, olha só, bem pertinho, né? Praticamente vizinhos um do outro. E agora vamos sim para a nossa história. Não, tem mais um slide. Então, olha só, isso aqui é uma imagem, claro, né? Que isso aí foi montado, computação, IA, né? Uma montagem aí. Como seria as muralhas de Jericó e como seria a cidade de Jericó? Interessante que a cidade de Jericó, ela tinha 2 muros, não era um só, né? Como a gente imagina e vê aí nos desenhos, nas imagens e filmes. Elas tinham 2 muros e a cidade principal ficava lá no centro, olha só. E Raabe, ela tinha a casa dela ali pelo lado de fora do primeiro muro.
Porque eles faziam esses dois muros até para uma proteção também da cidade. E quem ficava nesses lados de fora não eram pessoas tão bem socialmente ou pessoas bem vistas. Os melhores moravam lá dentro, né, naquela parte branca lá dentro. Então, quando eles invadiram a cidade, o que caiu, né, foram partes do primeiro muro do lado de fora. E na próxima aula, da aula 3, eu vou explicar melhor esse conceito aí para vocês. Vou trazer imagens da própria ruínas ali de Jericó, o que os historiadores falam sobre isso, sobre as escavações, o que já foi encontrado. Então, já estou aí preparando para vocês a terceira aula, que também vai ser bem legal você estar mostrando essas imagens para as crianças. Mas é mais ou menos isso aí que era a cidade de Jericó. Olha como ela era muito bem fortificada. Vamos lá também, agora sim, explorando as escrituras. Então, explorando as escrituras aqui, eu fiz as imagenzinhas aqui, ó, sobre, ó, crianças, então, a nossa história se passou em Jericó. Olha só, será que vocês acertaram? Eles já vão olhar pro gráfico e já vão dizer que sim ou não. Então, ó, depois vocês vão arrumar esse gráfico em Jericó. E ali você vai estar contando, ó, você pode estar pregando, né, colando na sua parede essas imagens. Aqui é a casa de Raabe. E aqui também eu fiz os personagens que você pode estar colando ali em volta, ali contando a sua história, né? Josué, Raabe e os dois espias. Para onde ela levou esses dois espias? Lá para cima, né? No telhado da sua casa, ela escondeu eles lá. Aí veio o guarda que ficou sabendo, e o rei mandou o guarda lá e ele disse, olha, aqui na sua casa entrou dois espias. E ela falou sim, entrou sim. Porém, eles já foram embora, mas se vocês forem correndo, vocês ainda vão encontrar eles pelo caminho. E antes de dormir, Raabe foi lá em cima e falou com eles, e ela, através disso tudo, dessa conversa, dessa ação que ela fez, ela conseguiu a salvação dela e de toda a sua família, que essa foi a conclusão do caso, né? Ela conseguiu a salvação dela e de toda a sua família. E lendo aqui a história bíblica, eu acho muito lindo, porque essa mulher, ela teve coragem e ela teve fé. Acima de tudo, ela teve fé. Ela confiou no Deus de Israel. E eu acho tão bonito que ela chega e fala, nossa, ela fala para os espiões, nós ouvimos falar do Deus. Então, esse Deus é um Deus do céu e o Deus da terra. E ela começa a engrandecer e falar das grandes coisas que Deus tinha feito pelo povo de Israel. E ela vinha falando lá já desde o Mar Vermelho, das conquistas que Israel teve pelo deserto, do que Deus fez com esse povo. E ela acabou dizendo para os espiões, né? Nós, todo o povo, estamos com medo de vocês. Então ali ela fez um acordo com eles. Olha a fé dessa mulher, a fé no Deus vivo. Ela sabia que aquela batalha estava ganha para o Deus de Israel. Então ela, mesmo ela não tendo a mesma crença, né? Ela confiou no Deus vivo, ela se converteu, ela toda a sua família passaram a seguir ao povo de Israel, a servir a um Deus verdadeiro. Olha que mulher incrível. E na semana que vem a gente vai falar um pouquinho melhor dessa mulher. Mas o que a gente pode estar concluindo aqui com as crianças? Crianças, qual é o ponto central dessa história? O ponto central está aqui nesse envelope. Deixa as crianças te dizer o que vocês aprenderam com essa história. O que essa mulher teve, o que essa mulher fez, que nós também temos que pegar esse exemplo dessa mulher. O que é? Aí você vai estar, escutem as respostas deles. E essa mulher, ela teve fé. Ela confiou no Papai do Céu e isso trouxe salvação para ela e para toda a sua família. Ela foi fé. Esse é o ponto central, que nós também precisamos ter coragem e fé, que o Papai do Céu, ele peleja pela nossa vida. Aí tem aí atividades, tem também aí uma dinâmica que eu deixei para vocês. Essa dinâmica, ela é bem legal. Você vai colar uma folha como está ali na imagem, um nas costas do outro, e dar um lápis para eles desenharem ou escreverem.
Deixe também perto deles, eles perto de uma mesa, vamos supor que estejam todos os lápis ali, os lápis de cor, giz de cera. Giz de cera eu acho que é melhor, porque daí não vai machucar, às vezes a ponta do lápis pode machucar as costas das crianças, então você opte por giz de cera, que é melhor para não machucar. Então você vai estar fazendo perguntas referente à história que eles estudaram e eles vão ter que desenhar ou escrever essas perguntas nas costas do coleguinha. E isso já vai ser legal, porque já é dinâmico, porque faz cosquinhas nas costas do colega e isso vai ser bem interessante. Então, você vai estar ali, ó, escreva qual é o nome da prostituta. Eles vão ter que escrever Raabe. Desenhe quantos espiões Josué enviou. Eles vão desenhar ali 2 espiões. Desenhe a corda na cor certa que foi mencionada na história. Então, eles vão ter que desenhar a corda com a cor certa. Que cor que era a corda? Vermelho. Desenhe onde foi colocada a corda. Vão ter que desenhar uma janela. E ali tem tudo ali certinho lá no Drive para você. E lembrancinhas, tem aí um porta-pirulito, que é bem legal. Corta ali aquele cartãozinho, só cola nas laterais e coloca o pirulito ali pela ponta de baixo e fica assim aquele cartãozinho bem bonitinho. Jesus mora no meu coração. Então, professores, essa foi mais uma aula e semana que vem eu estarei aqui novamente com você. Uma boa semana aí para vocês, uma boa aula e nos encontramos semana que vem. Então, até lá! O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.